Olá, turminha! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre PET 5, semana 2 de português. Eu sou a professora Isabel, do 4º ano da Escola Estadual Zezé Lima. Estão animados? Então, como eu digo sempre, assistam o vídeo até o final. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? PET, lápis e borracha na mão. Vamos lá! Senhores pais, na aula de hoje vamos trabalhar para que as crianças escrevam utilizando as regras gramaticais e pontuem corretamente. Caso o aluno não tenha independência de escrita, ele fará um relato oral que deverá ser transcrito na íntegra por um adulto. Olá, crianças, vamos escrever mais um pouquinho? Vocês conhecem o Papa Capim? É um personagem da Turma da Mônica. Também existe um passarinho com este nome. Gente, na aula de hoje, nós vamos fazer uma produção de texto. Veja a tirinha do Papa Capim. O Papa Capim é esse índiozinho. Ele é um personagem da Turma da Mônica. Escreva uma historinha bem bacana, prestando atenção na escrita das palavras e na pontuação. Então, aqui eu tenho uma tirinha. O Papa Capim está sentado em um tronco de árvore, nas margens do rio, quando ele vê um índio passando em uma canoa. Aí no segundo quadrinho, o Papa Capim tem uma ideia. Qual que é a ideia do Papa Capim? Vou virar esse tronco e dele vou fazer uma canoa para mim. Aí ele corre para a oca é a casinha dos índios, né? Pega as ferramentas e aí ele vai executar a ideia dele. Bom, isso é analisando por alto a nossa tirinha. Claro que vocês vão observar muitas outras coisas aí. Vocês vão falar que o dia estava lindo, fazendo um calor tremendo, igual está fazendo nos últimos dias aqui para nós, né? Que a água estava fresquinha. De repente, o Papa Capim estava precisando de passar para o outro lado do leito do rio. Vocês vão criar a história. Na sequência aqui, vamos para a próxima página que a gente vai conversando. Eu coloquei aqui ó, o Papa Capim, que é o personagem, e o Papa Capim pássaro, que deu origem, né, que deu nome ao nosso personagem. Vou ler sobre o Papa Capim. Papa Capim deseja ser um grande guerreiro de sua tribo um dia, como o cacique. Mas enquanto a oportunidade não chega, ele costuma passar o tempo se aventurando por entre os aglomerados de árvores, encontrando animais encantadores e outros perigosos, ou até mesmo avistando objetos deixados pelos caraíbas durante suas viagens para a floresta amazônica, tentando entender, não pela sua ingenuidade, mas falta de compreensão do mundo exterior, como aquelas coisas funcionam. Frequentemente acompanhado com o Cafuné, o seu gentil e bobalhão melhor amigo, e também na parceria de seu interesse amoroso, a graciosa Jurema, os pequenos índiozinhos criam novas experiências, combatendo criaturas das lendas indígenas ou tentando descobrir um pouco mais sobre o mundo à sua volta, com a ajuda do pajé, poderoso ancião e curandeiro da tribo que costuma contar história com valiosas morais. E embaixo o Papa Capim, pássaro, que deu nome ao nosso personagem. Bom, gente, eu coloquei aqui um pouquinho como é o personagem Papa Capim para já ir aflorando as ideias de vocês, né? A curiosidade de vocês. Bom, partindo do princípio que Papa Capim, então, é um índiozinho que mora na floresta amazônica e é muito curioso, vocês vão desenvolver a história de vocês.
produzir um bom texto? Eu falo sempre com vocês a respeito disso, toda vez que aparece nos nossos PETs sobre produção de texto. Hoje resolvi deixar por escrito. Então vamos lá. Antes de tudo, é preciso entendermos que um texto jamais poderá ser um amontoado de palavras escritas sem organização e sem sentido. Tudo que planejamos escrever precisa ser colocado antes em um rascunho, onde as ideias serão reunidas para depois serem transportadas para o papel. Então, o que eu digo? Quando eu vou fazer uma produção de texto, primeiro eu faço um rascunho das minhas ideias. Por onde eu quero que a minha história passe? O que eu quero que aconteça na minha história? Quando ela aconteceu? Quem são os personagens? Né? O início, meio e fim da minha história. É muito importante conhecermos sobre o assunto do qual iremos escrever, pois caso contrário, não teremos ideias suficientes para atingirmos um bom resultado. Essa nossa capacidade de desenvolver bem as ideias vai aumentando com o passar do tempo, de acordo com nossa leitura constante, com a troca de experiência, como, por exemplo, o diálogo com pessoas estudiosas, entre outros. Então, é claro, gente, para mim escrever sobre um assunto, eu tenho que saber um pouco sobre aquele assunto. Por isso, eu coloquei lá na página anterior quem é o Papa Capim, né? Para mim escrever sobre o índiozinho, eu tenho que saber onde ele mora, onde ele vive, o que ele gosta de fazer, para mim desenvolver um texto sobre ele. Concorda comigo? E isso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vocês irão aprimorar cada vez mais as escritas de vocês, com leituras, com trocas de ideias, com conversas, né, com outras pessoas. Vocês vão adquirindo conhecimento e com esses conhecimentos vocês irão produzir textos cada vez melhores, ok? Vamos para outra dica. Outro detalhe é a pontuação. Você se lembra dos parágrafos, das vírgulas, da ortografia correta das palavras? Esses são elementos essenciais. Mas não se preocupe, algumas dicas lhe ajudarão a se tornar um bom escritor. É claro, gente, quando eu vou escrever um texto, eu sempre começo com parágrafo, né? Aquelas dicas que nós já demos para vocês. Uma pessoa vai falar, é um diálogo, tem 2 pontos, por exemplo. O índiozinho vai falar, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, travessão. E o que o índiozinho falou? O índiozinho vai falar, 2 pontos, parágrafo, travessão. Eu vou construir uma canoa maior do que aquela do índio que passou por aqui. Né? Então, a fala dele vem depois de um parágrafo e travessão. Se é uma pergunta, ponto de interrogação. Se ele está ficou admirado com alguma coisa, nossa, mas que canoa bonita, que dia maravilhoso, ponto de exclamação. Se for para separar objetos, por exemplo, eu vou precisar de martelo, foice, faca, pregos, cada coisinha separado por vírgula. E no final de uma frase, ponto final. Isso aí vocês já sabem, é só para relembrar. Os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. No caso de textos com diálogos entre personagens, devemos acordar nossa criatividade e imaginação e dar atenção especial aos seguintes sinais de pontuação. O travessão marca a mudança de fala dos personagens. Para cada fala, um travessão. Os 2 pontos servem para indicar o momento em que um personagem irá falar. Ponto de interrogação indica uma pergunta. Ponto de exclamação revela algum sentimento vivido pelo personagem. Admiração, medo, susto, né, gente?
Aquilo que você pretende dizer precisa estar claro para que o leitor possa compreender sua mensagem. Neste caso, está incluso a questão da ortografia. Ela deve ser legível em todas as ocasiões. Aqui eu estou falando de letra, né, meus amores? Uma pessoa escreve sabendo que outra pessoa vai ler. Então, a outra pessoa precisa conseguir ler o que você escreveu. Para isso, devemos desenhar muito bem as letras. Redondinha, o que tiver de lá em cima vai lá em cima, o que tiver de descer vai lá embaixo. Um L tem que ser redondinho, o T cortado, né? J, G. Então, vamos ter cuidado com essas letras, tá bom? Senão, caderno número 1 para todo mundo depois que a gente voltar para a sala de aula. E para não esquecer, é necessário que o texto contenha começo, meio e fim. Claro, né, gente? Se eu vou contar uma história, eu tenho que saber como que ela começa, o que aconteceu durante a história e como ela terminou. Essas dicas foi dada pela Vânia Duarte, do Escola Kids do UOL. Então, vamos lá. Mãos à obra. Faça um texto bem bonito. Você é capaz. Então, bem escrito, né? Lembra de fazer o rascunho primeiro. Se tiver dúvida quanto à ortografia escrita da palavra, pesquise no dicionário. Não vão escrever palavras erradas, não. Tá bom? Vocês estão com tempo. E depois de tudo pronto, passou a limpo, escreveu bem bonito, fotografa e manda para a professora. Uma foto legível para mim conseguir ler, tá bom, gente? Ajuda a professora aqui porque a gente tem que conseguir ler aqui na tela, tá bom? Até a próxima. Fiquem todos bem. Continue se cuidando. Não deixe a atividade acumular e não esqueça de enviar as fotos para o seu professor. Lembrando que ao final do PET 5, nós já vamos estar devolvendo o PET 1, o 2 e o 5, tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima.